Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o Como é que é, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. Por aqui falamos de pautas importantes, curiosas, que estão no noticiário, obviamente. Mas hoje no Como é que é, nós falaremos um pouquinho de redes sociais versus judiciário brasileiro, Elon Musk versus Alexandre de Moraes. Quem estava neste grande domingo, nesse último domingo à noite, quando toda essa confusão começou? Na verdade, a confusão que hoje no Como é que é a gente vai tentar desmembrar e explicar para vocês. O que está acontecendo entre a rede social X e o judiciário brasileiro? Quais as consequências desse embate? A rede social pode sair do ar? E o que a PL das fake news que está tramitando aí no Congresso tem a ver com toda essa situação? Mas quem vai explicar pra gente tudo o que está acontecendo não sou eu, é Renata Galfi, que pela primeira vez está aqui no Como é que é, aceitou o nosso convite de falar sobre este caso curioso, digamos assim, porque a gente ri da própria desgraça, porque no domingo as pessoas estavam alvoroçadas na rede social X, né, no ex-Twitter, mas você veio e obrigada, Rê, por vir e explicar pra gente, né, tudo isso que está acontecendo. Eu que agradeço, Isa, pelo convite, é um prazer estar aqui e o tema realmente é complexo, tem muitas vertentes, mas bom, a gente vai tentar esmiuçar ele um pouquinho aqui hoje, né? Perfeito. Que como eu falei na introdução, né? Tudo isso começou domingo à noite, não é mesmo? Mas você estava me contando, né? A gente conversando antes do programa, você me falou que na sexta-feira ali já tinha um clima de que algo poderia acontecer, né? Ao longo do final de semana. Por isso que eu te pergunto, por que então o Musk foi incluído agora nesse inquérito das fake news? O que isso significa e quais as últimas repercussões também? Porque até agora esse assunto não morreu, né? A história começou a esquentar mesmo no sábado, mas durante a semana a gente já tinha um histórico de polêmica em relação ao X, né? Que Sim. É o antigo Twitter. Enfim, o próprio Musk usou o termo Twitter num podcast essa semana, então acho que a gente ainda pode usar. Meu Deus do céu. Enfim, o que aconteceu de principal em relação ao Musk foi um primeiro tweet que ele fez no sábado, de madrugada aqui para o horário do Brasil. Ele foi no perfil do Alexandre de Moraes, do ministro da STF, pegou o último post que ele tinha feito e respondeu: por que você está ordenando tanta censura no Brasil? Bom, já pode-se imaginar que isso foi motivo suficiente para já alvoroçar as redes sociais. Na hora do almoço, no sábado, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, deputado, filho do ex-presidente, estava dizendo que estava fazendo um requerimento para fazer uma audiência na Câmara, na Comissão de Relações Exteriores, para falar sobre censura e o Twitter Files. E o Twitter Files, no caso, é o que remete a gente para o caminhar da semana passada. Tá. Quarta-feira, um jornalista e ativista dos Estados Unidos fez um post no próprio Twitter em que ele falou Twitter Files Brasil, né, arquivos do Twitter em português, e ali ele traz uma série de e-mails que seriam, né, e-mails, trocas de e-mails entre funcionários do Twitter, relatando reuniões ou demandas feitas por autoridades do Brasil, incluindo do TSE. Mas não só, teve também ali relatos de episódios em São Paulo, por exemplo. Aquilo serviu já para, nas redes sociais, já ter bastante fala sobre que haveria ele mesmo, essas palavras, que haveria um complexo de censura no Brasil. Então, o tema era esse, censura do judiciário. Certo. Com as falas do Musk no fim de semana, isso viralizou ainda mais e, enfim, acabou... esse tema que tá sempre ali acabou ganhando muita força. Mas escalou mesmo no sábado, no fim da tarde. O que aconteceu no sábado, no fim da tarde? O Twitter, o perfil institucional do X, publicou que tinha recebido decisões para bloquear contas populares no Brasil. Eles não dizem que contas são essas, não dizem de quando são essas decisões, dizem muita pouca coisa, ou seja, pode ser decisão de anos atrás, a gente não sabe. Entendi. Então, isso é uma coisa que está até agora meio em aberto, que decisões são essas. E estão dizendo que eles cumpriram essas decisões, mas que essas decisões as pessoas deveriam saber, porque quer dizer que eles não podiam informar para as pessoas que tribunal deu essa ordem, por que elas estariam sendo investigadas, e faz essa crítica e diz que acredita que as decisões vão contra o Marco Civil da Internet. Que é um tema que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Não vou entrar para não perder a linha, o foco do que aconteceu no fim de semana. E aí, o Musk, não citava ninguém esse tweet, né? O Musk retweetou
por que você está fazendo isso? @Alexandre. E aí chamou pra... Fulanizou, pra xincha, né? fulanizou novamente o tema. Então, o Moraes estava... Não era o STF, era o Moraes. Era o Moraes. E, na sequência, menos de uma hora depois disso, ele... Aí foi onde a coisa escalou mesmo e começou a se falar mais sobre justamente o tema do episódio. Se o Twitter, o X poderia sair do ar. Sair do ar, Por exato. quê? O que ele falou? Estamos levantando todas as restrições, derrubando todas as restrições. Que no caso seriam bloqueios das contas no Brasil, né? Que tem várias contas que foram bloqueadas nos últimos anos em inquéritos no STF. Então ele fala que estamos levantando todas as restrições, não diz exatamente quais, e aí fala, esse juiz, sem dar nome, mas a gente já estava ali no histórico, esse juiz já aplicou várias multas pesadas, já ameaçou nossos funcionários de prisão e também de fechar suspender o X. Aí ele falou que, mesmo assim, o que importa mais são os princípios e não o lucro. E que essa ação dele, essa medida, podia levar ao Twitter perder todas as receitas aqui no Brasil e até fechar o escritório. Então, colocando ali no cenário também fechar o escritório, sem dizer muito bem se ia ter uma ordem para isso, alguma coisa assim. Não, mas na verdade dando a impressão que eles iam fechar, ameaçando que ia fechar o escritório. Entendi. A partir daí o negócio escalou, porque se ficou, será que ele já está, né, tirando esses perfis, quer dizer, né, descumprindo decisões judiciais do Brasil ou não? Então, a partir daí começou a se falar de descumprir decisão, e aí isso acaba levando para esse debate sobre suspensão de rede social, o que para uma parte aí dos especialistas é visto como algo mais extremo. Entendi. E por que isso? Isso leva a gente também ao que aconteceu depois do domingo. Sim. O Moraes, no fim do dia, incluiu o Musk no inquérito das milícias digitais. Ele é investigado, a gente pode dizer. Isso. Porque o inquérito, ele é uma fase processual, quer dizer, processual não, né? Ele é uma fase de investigação. Então, para uma pessoa, por exemplo, virar réu, tem que ser denunciado. Então, esses inquéritos, na verdade, que estão correndo no STF, inclusive o inquérito das fake news, são investigações. Para a pessoa virar réu, tem que ter uma denúncia do Ministério Público, que tem que ser aceita pelo Judiciário, para então a pessoa ela acaba tendo então uma ação penal. Então, a gente ainda tem um inquérito. Então, ele está sendo incluído, então isso quer dizer que ele vai ser investigado. Por exemplo, no passado isso aconteceu com Google e Telegram. Então, representantes das empresas foram chamados para depor, e aconteceu num cenário meio semelhante, né? Elas estavam fazendo pressão contra o PL das fake news, e o Moraes, enfim, incluiu representantes das empresas, abriu um inquérito, na verdade, e esse inquérito é inclusive mencionado quando ele inclui agora o Musk no inquérito das milícias digitais. E o que ele argumenta para incluir? Ele diz que o Musk fez uma campanha de desinformação contra a atuação, a conduta do STF e do TSE, que haveria uma instrumentalização dolosa e criminosa da plataforma X. Sim. E aí inclui o Musk a partir do momento que ele faz essas postagens. Mas pode-se questionar se isso, de fato, assim, juridicamente faz sentido essa inclusão. E ele aponta que o Musk ele não diz que o Musk descumpriu alguma decisão, mas diz que há ali uma instigação ao descumprimento de ordens judiciais e obstrução de justiça, que seria o quê? Atrapalhar uma investigação sobre organização criminosa, que é justamente organizações criminosas são investigadas, segundo, né, o Moraes e a PF, nesse inquérito, nos inquéritos do 8 de janeiro, também é citado o inquérito de 8 de janeiro nessa decisão. Então, é uma decisão que cita de tudo, né? Cita muitos inquéritos e, inclusive, é uma crítica que parte dos especialistas de direito tem, que esses inquéritos estão virando um guarda-chuva e uma teia muito intrincada, né? Que acaba abarcando muitos temas diversos. Ao invés de focar em um só. Ou abrir novas, assim... Enfim, muitas coisas estão sendo conectadas nos mesmos inquéritos. Para dar uma ilustrada nisso, o inquérito das milícias digitais foi aberto em 2021, então ele também já é relativamente longo. E o que a gente já viu nele? A questão do cartão de vacinação do Bolsonaro. Perfeito. Está incluído nesse inquérito. Das joias que foram presenteadas para o ex-presidente. Já falamos aqui também, sim.
Então, por exemplo, a prisão do Mauro Cid acabou sendo do ex-ajudante de ordens do ex-presidente, foi uma coisa também conectada com o andamento desse inquérito. Então, e ele também envolve a trama golpista, que está sendo também investigada e que levou recentemente, enfim. Mas aí as coisas vão... É uma teia, mais ou menos, porque aí tem uma petição, um inquérito, e ali está tudo meio conectado. E isso que acaba levando a gente ter tantas coisas que estão na mão do Moraes. E aí a gente tem agora a inclusão do Musk nessa história. Exato. Aí eu quero te perguntar também o que o Musk falou, então, porque agora ele é um investigado, certo? Perante a justiça brasileira. E a gente tem o que o Moraes falou. Mas pode, por favor, falar o que o Musk disse. Então, depois de domingo, a coisa não abaixou a temperatura. Depois disso, o Musk já chegou a chamar o Moraes de ditador e disse que ele tinha o Lula numa coleira. Então, vamos dizer assim, enfim, fez muitas... a gente teve muitas outras postagens, mas o que, do ponto de vista jurídico, aconteceu depois disso, o Twitter Brasil respondeu a esse pedido de investigação, pedindo que ordens fossem remetidas ao escritório do Twitter nos Estados Unidos, dizendo que quem opera a empresa, né, que o X é operado por uma empresa que está nos Estados Unidos e na Irlanda, e que, no caso, a sede no Brasil, não sei, acho que sede não é o termo mais correto, mas que o escritório no Brasil é relacionado à monetização, publicidade, outras coisas. O Moraes ontem alegou má-fé, rejeitou esse pedido e disse que já teve várias outras decisões no STJ, medidas de esse tipo de ordem que foram remetidas para o escritório no Brasil, que eles participaram de várias reuniões do TSE e no STF, que então não via sentido nesse pedido agora, nesse momento. Então manteve isso. E isso é importante porque se tivesse que remeter as ordens para o exterior, isso é bem mais complexo, envolve cooperação internacional, diferente de uma ordem que é dada para um escritório, um representante que esteja aqui no Brasil. Então, esse é o último momento que a gente tem aí de decisão. E uma coisa importante que eu acabei esquecendo de falar é que na decisão do domingo, além de incluir o Musk na investigação, ele determinou o seguinte, uma multa diária de R$100 mil para cada perfil que fosse eventualmente reativado. E, desde então, a Procuradoria-Geral da República concordou em relação à investigação e também questionou o X se algum perfil chegou a ser reativado. Então, essa é uma pergunta em aberto. Afinal, ele descumpriu ordens depois da ameaça que ele fez no sábado ou não? Nesse cenário, o que aconteceu foi com o Alan dos Santos, que para a justiça brasileira é foragido, porque houve um pedido de prisão, uma ordem de prisão do Moraes em 2021, fez uma live em que teria parcialmente usuários no Brasil teriam acessado, o que não deveria ser possível se ele tivesse bloqueado. Mas aí uma discussão que quem conseguiu acessar pelo celular, mas não pelo desktop. Então, enfim, tá aí, as pessoas conseguiram ver se houve um desbloqueio do X, é algo a gente ainda a se confirmar em que medida isso aconteceu ou não. A PGR perguntou e a gente ainda está, então, esperando essa resposta. Perfeito. Porque o Elon Musk, ele tem um histórico grande de falar muito, ele faz às vezes, mas ele tem um histórico grande de falar e no fim também deixar por isso mesmo, no fim das contas não ir às vias de fato. No fim ele foi, porque comprou, né, o Twitter, mas quem não lembro se você cobriu, mas a gente, né, quando eu tava também com esse caso em outro lugar, a gente cobriu incessantemente quando ele falou, vou comprar o Twitter, não vou comprar o Twitter, vou comprar o Twitter. Então a gente já conhece a fama de Elon Musk. Bom, Renata, então, a Rê já falou o que o Elon Musk disse. Vamos agora ver o que Alexandre de Moraes disse hoje mesmo, abrindo a sessão do STF. E reiterar, presidente, que tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns alienígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do Poder Judiciário brasileiro.
Eu quero te perguntar agora, Rê, o que você, ainda no fio da meada do que você estava falando sobre a multa de R$100 mil, certo? Por dia, por cada perfil ativado, certo? O que tem ocorrido em relação a suspensões de perfis em redes sociais nos últimos anos, já que a gente está falando desse assunto? Existem regras em relação a isso? Então, isso é bem importante a gente entender esse contexto, esse histórico, e principalmente como que isso se conecta com o tema da suspensão do X, eventualmente. Então, até começando, né, a gente não sabe quantos perfis já foram bloqueados por decisões do STF. Em geral, muitas dessas decisões foram sigilosas, parte desses inquéritos todos são sigilosos, o inquérito das fake news, por exemplo. Então, a gente não tem uma noção exata disso. Mas a gente tem decisões em que a gente acabou tendo conhecimento ou acesso pela empresa, foram publicadas, de que há vários perfis de bolsonaristas, em especial, que foram bloqueados ao longo dessa escalada contra o Estado Democrático de Direito que a gente viu nesses últimos tempos. Isso escalou no período pós-eleição 2022, em que a gente viu o alastramento de acampamentos golpistas pelo país e, enfim, pedidos de intervenção militar. Então, nesse momento, a gente vê uma atuação ainda maior, só que, nesse caso, entre o TSE também no jogo. Quer dizer, a gente tem ordens de bloqueio de perfil, tanto no STF quanto no TSE. Um exemplo até que foi, assim, que acabou sendo discutido um pouco no STF, foi o bloqueio até do PCO, o perfil do partido. Os perfis do partido foram suspensos. Que tipo de discussão isso leva? Quando a gente tem as decisões, no geral, elas nem sempre estão especificando quais postagens de cada plataforma. Então, por exemplo, o partido fez, ou uma pessoa ali que está sendo investigada, fez postagens em uma rede específica e ela acaba tendo as outras também suspensas. Especialistas já discutiram que às vezes teria que ser melhor comprovado que é uma reiteração. Quer dizer, a pessoa, o que ela fez que justifica ela ter o perfil suspenso e não determinadas postagens? Que é isso que o X acaba alegando, e outras redes também, que deveria se remover postagens específicas que infringiram a lei e não o perfil todo, porque isso estaria evitando que a pessoa fizesse falas futuras, que você não sabe se infringem a lei. Só que esse é um debate complexo, realmente, que hoje a gente não tem uma resposta, e hoje em dia essas suspensões no STF têm sido medidas cautelares, que é uma interpretação um pouco alargada do que é possível segundo a lei. Tá. Por exemplo, vamos supor, se alguém fala, olha, o investigado tal não pode chegar perto de tal lugar porque ele ameaçou alguém. Quando tem essa suspensão do perfil, a lógica é parecida, mas isso hoje não está previsto na lei, não diz que se pode bloquear o perfil de alguém. E, enfim, considerando que a gente tem todo um judiciário que vai seguindo precedentes, abre uma questão bastante complexa o quanto que se pode suspender perfis de pessoas e com que critérios. Por exemplo, se você tem hoje o perfil suspenso, você não sabe o que você pode fazer para reativar, você não sabe por quanto tempo ele está suspenso, nem sempre está muito justificado quais todas as reiterações que justificam aquela suspensão. Enfim, isso quando a gente está falando do STF. Quando a gente passa para o TSE, teve uma nova resolução, 10 dias antes do segundo turno da eleição de 2022, que previu a questão da suspensão de perfil em caso de desinformação reiterada ou no caso de postagens muito descontextualizadas, eu não lembro a redação exata. E a partir daí vários perfis foram suspensos, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram que estavam tentando armar aquelas acampamentos golpistas. Sim. Enfim, um monte de coisa foi bloqueada. Mas a gente fez um pedido de acesso à informação ano passado para o TSE, um ano depois da eleição. E a gente estava perguntando, foi respondido, um ano depois da eleição, quantos grupos, perfis, quantos, A gente só queria a quantidade. E não houve resposta. Eles falaram que estava sob segredo de justiça, muitas das ações, não responderam. Então, considerando que é um poder grande você suspender uns perfis, falta transparência também do judiciário em relação a como está acontecendo. Por outro lado, também falta transparência do X. A minha colega Angela Pinho fez uma matéria hoje mostrando que até, salvo engano, metade de 2022, o X tinha relatórios totais de quantos perfis foram removidos, suspensos, e hoje, desde então, não há.
quer dizer, na gestão Elon Musk, houve uma diminuição de transparência em relação ao que está sendo feito no Brasil, que ele poderia ter uma transparência maior também em relação à plataforma. E aí isso leva a nossa discussão para, ok, teve uma ordem de suspensão do perfil, a empresa pode recorrer. E aí vamos supor que ela decide não cumprir, que é o que o Musk estava ameaçando. O que o Moraes falou? Olha, se vocês descumprirem, a gente vai aplicar uma multa. Ok. A questão é, se ele não cumprir do mesmo jeito, você vai aplicando multa. Eventualmente, pode-se entender que, pode haver uma situação que justifique uma suspensão da plataforma em si. Mas isso é uma discussão que também está hoje, por exemplo, tem ações do Supremo que questionam se poderia haver o bloqueio do Telegram e do WhatsApp. Não sei se você lembra, teve, Sim, né? A gente já viu 2 bloqueios do WhatsApp, acho que foram 4 bloqueios do WhatsApp, mas isso lá para trás, 2015, 2016, e a gente teve mais recente, 2022, um bloqueio do Telegram, e em 2023, uma outra ordem de bloqueio do Telegram. A de 2022 foi do Moraes. Nessa época, a gente já estava falando de suspensão de perfil, era com relação ao perfil do Alan dos Santos, que a gente já comentou aqui agora há pouco. E nessa época, o Moraes determinou a suspensão e acabou revogando, porque o Telegram acabou entrando em contato. Nessa época, estava ali uma discussão sobre a empresa não ter representante legal no Brasil, o que dificulta o contato. E aí depois, na semana seguinte, o Telegram estava ali assinando o termo de cooperação com o TSE, que era algo que o TSE estava tentando contato há muito tempo. Isso leva a gente também um pouco para agora, para essa semana, que era justamente o quê? O X falando que queria ser oficiado pelo X nos Estados Unidos e não no escritório no Brasil. Enfim, é justamente essa discussão sobre o quão fácil é ou não você obrigar uma empresa a cumprir uma ordem. E quando você tem uma empresa que está no exterior, essa questão da multa, ela é um pouco mais complexa de você acabar fazendo ela ser efetiva. Sim. E quando você vai para a suspensão, para além de todos os usuários acabarem sendo afetados, que leva a uma discussão jurídica se é proporcional ou não essa suspensão, você tem uma discussão da efetividade. E aí você leva para o tema da VPN, que o Musk, inclusive, mais de uma vez no fim de semana, falou para as pessoas instalarem VPN. E o que leva a gente para a discussão sobre o quanto que ele está ali conectado com a discussão da extrema-direita aqui no Brasil, que está instrumentalizando todo esse debate para levantar essa bandeira de censura do judiciário e, enfim, estão aí com... Né, teve uma grande força esse embate agora essa semana e que acabou enterrando o PL das fake news. Que é um projeto... O que tem a ver tudo? Então, o PL das fake news agora foi enterrado. Você usou essa palavra, enterrado. Foi enterrado. Como assim? O que aconteceu? No domingo, a gente tem esse projeto de lei, para quem não acompanhou, ele foi apresentado em 2020, em meio à pandemia, ou seja, a gente vendo ali um monte... que não faltou foi fake news. Exato. E aí a gente vê esse projeto sendo proposto no Senado, ele foi aprovado na metade de 2020, e era um PL bem problemático. Ele foi para a Câmara e teve muitas alterações. O Orlando Silva, que é o deputado federal, que era o relator aliás, oficialmente, relator do PL 2630, né, que é esse projeto de lei, apresentou mais de um relatório. O último foi no ano passado. E o que aconteceu? Esse PL tinha muita resistência, tanto das Big Techs quanto da direita. A extrema-direita não queria realmente que isso fosse aprovado, as Big Tech também não. Ano passado a gente teve uma nova versão, que estava bem mais, realmente ia ter muito mais pesada para as empresas em questão de mudança, inclusive sobre como eles iam acabar atuando sobre anúncio. Enfim, houve uma grande resistência, o PL parou, ficou ali dormindo, está ali na gaveta. E o relator estava tentando costurar alguma versão que chegasse a um consenso. Afinal, a gente está caminhando para as eleições de 2024. E ele, no domingo, inclusive, chegou a falar, dado todo esse... Enfim, a oposição também aproveitou, né? A oposição, no geral, aproveitou. Enquanto a direita aproveitou para puxar esse debate da censura do judiciário, o Bolsonaro fez uma live no domingo falando... que o Musk tinha comprado essa briga, que a democracia no Brasil está ameaçada, a nossa liberdade é ameaçada. Então, enquanto a direita usou todo esse caos para levar esse debate à frente, a esquerda
levantou o debate da regulamentação das redes sociais. E acabou que esse debate conseguiu enterrar um PL que enfim, que estava ali sobrevivendo, respirando quase por aparelhos, né? Porque não conseguia aprovar até agora. Enfim, acabou se aproveitando e o Orlando Silva queria que o presidente da Câmara pautasse para que fosse votado. Sim. E o que aconteceu, na verdade, foi que o Lira decidiu abrir um grupo de trabalho para discutir um novo projeto, falando em um prazo de 40 dias. É um tema muito complexo mesmo, o que, assim, dificulta que chegue num resultado bom em 40 dias e a saber que tipo de projeto que vai vir, se não vai ser uma coisa... enfim, era um debate que já estava ali acontecendo desde 2020. E agora parece que foi a última pá de cal. No PL 2630, sim. E, inclusive, uma coisa interessante, pensando nessa questão do Twitter, do X, né, querer que fosse oficiado nos Estados Unidos, sim, uma das previsões ali era de que as empresas têm que ter representante legal no Brasil. Uhum. Isso era uma coisa que o PL previa. Enfim, já teve muitas versões, né? Mas também ele queria trazer mais obrigações para as plataformas. Então, por exemplo, determinados crimes da lei brasileira, que elas teriam que ter um cuidado maior sobre isso. Porque hoje o que tem de regra na internet, assim, no Brasil, a principal é o Marco Civil da Internet. O que ele diz? Que a empresa só é obrigada a retirar um post, um conteúdo, quando há uma decisão judicial. E a partir daí, se ela descumpre, ela pode ser, enfim, responsabilizada. Sim. O PL da fake news seria um intermediário nisso, é criar mais obrigações, inclusive de transparência, como a apresentação de relatórios, o que acabou, enfim, a ver o que vai acontecer. Mas mesmo assim a gente ainda ia continuar tendo problemas, né? O PL não ia resolver, exato. Mas ia ter uma camada a mais de obrigações que hoje as empresas não têm. Não tem, simplesmente. Comentário no YouTube aqui do Haroldo Miranda. A liberdade de expressão é protegida por leis em muitos países democráticos. Contudo, discursos de ódio podem incitar violência, promover discriminação e causar danos emocionais. Bem alinhado com o que o próprio Alexandre de Moraes disse nesse vídeo que a gente acabou de ver, dele abrindo a sessão do STF hoje. Você já falou da oposição, como a oposição reagiu a toda essa situação. E a situação? E o governo Lula? O que a gente tem algumas declarações do governo ou de pessoas da base? Então, as primeiras declarações que a gente teve foram já no fim de semana. Por exemplo, o advogado-geral da União foi ali uma das primeiras vozes que se manifestaram defendendo a regulação das redes, e, enfim, falando em bilionários que estão fora do país e que não poderiam, enfim, tá atuando dessa forma. Eu diria que a toada do debate foi em relação à soberania nacional. Certo. Quer dizer, um empresário do exterior dizendo que não ia cumprir decisões da Corte Brasileira ao invés de recorrer, né, da forma como deveria acontecer. E é isso, até o momento a gente teve uma série de falas em relação à regulamentação e, por exemplo, o presidente Lula já fez pelo menos 2 falas em que ele dá ali uma alfinetada no Musk sem citá-lo. Mas, por exemplo, hoje ele falou que tem um bilionário que não plantou um pé de capim aqui no Brasil, e acha que, né, ousa criticar ministros do STF. Então, a gente tem, esse é o nível ali que está o debate. E é isso, lembrando que o Musk falou que o Moraes é um ditador, e que o Lula estaria numa coleira, ou seja, o nível do debate está péssimo. Então, esse tema de suspensão de perfil, de regulamentação das redes sociais é complexo, é um desafio que a gente tem que enfrentar e tratando essa mensagem justamente do YouTube, a gente precisa encontrar ferramentas para como lidar com o discurso de ódio e evitar essa proliferação, ou no caso do Brasil, instrumentalização contra a democracia, mas como fazer isso na prática é algo muito tênue. E ao invés de a gente estar chegando perto de uma solução, a gente só tem um debate muito polarizado e, enfim, que é bastante complicado aí da gente ver uma luz no fim do túnel dessa história. A gente está caminhando para eleições. E nesse cenário que a gente tem tido, até para aproveitar, né, já que o tema geral é redes sociais, a gente vê o TSE por meio de resoluções, buscando ali criar algumas regras
o que para a parte do mundo jurídico pode ser visto como uma atuação um pouco a mais do que eles poderiam fazer, porque a resolução em tese é para você regulamentar a lei, mas o que a gente vê é o Congresso se omitindo, né? Todos esses anos o Congresso não fez nada e os problemas acontecem, a eleição acontece. Então, o que a gente viu é o TSE atuando muito por resolução. Então, a gente teve uma resolução esse ano que também está mexendo com essa questão da responsabilidade e ali, né, fazendo uma camada intermediária em relação ao que o Marco Civil da Internet prevê. E também a gente tem julgamentos no STF que tratam, por exemplo, do Marco Civil da Internet, sobre essa questão de a empresa só poder ser responsabilizada depois de uma decisão. Sim. A gente tem duas ações no STF que julgam essa questão do bloqueio do WhatsApp. Então, quer dizer, o STF também tem nas mãos ações com as quais ele pode, por meio de interpretações da Constituição, ele acaba fazendo ali algumas interpretações que podem ser seguidas. E aí que vem também outro debate. Qual o limite para o STF interpretar e não estar legislando? E isso tudo nesse meio, esse embate terrível em que a gente, enfim, até agora não viu muito o que vai sair disso tudo. E uma troca de ofensas como o que a gente está vendo não é um dos melhores jeitos também da gente debater sobre isso. Não é. Inclusive é isso, né? Do jeito que a coisa foi levada para as redes sociais, todo mundo com marcação de ministro do STF, quer dizer, totalmente inadequado, acabou, enfim, o debate não está nada qualificado. Exato. E, infelizmente, é isso, a gente não, ao invés de a gente estar discutindo a regulamentação, que é séria, que é necessária, como você falou pra gente, não, fica Musk falando, @Alexandre, parece, sei lá, parece um usuário comum do X, do Twitter, que muitas pessoas, inclusive, reclamam que são redes sociais que fomentam esse tipo de ataque, né, de um ficar atacando o outro através das mentions, ao invés de ser uma discussão madura, minimamente, a gente fica no fogo cruzado entre as duas partes, né. E enquanto para muitas pessoas virou meme essa história toda, pois né? Virou meme, a gente teve um monte. A gente abre as redes sociais, são muitos memes, mas atuada, por exemplo, para a direita, considerando esse Twitter Files e as falas do Musk, foi de dias históricos. Porque nessa realidade a gente está vivendo uma ditadura e está sob censura. Então, realmente são duas realidades. Se você olhar bem assim, os tipos de bolhas na internet, são duas realidades paralelas. Como a gente olha, por exemplo, para o que aconteceu esse fim de semana. Sim. Então, acompanharemos, né? Todos esses, porque certeza. Como a Renata Galf, repórter de política, falou muito bem aqui, as farpas ainda estão sendo trocadas e vão continuar sendo, pelo menos aí por uns dias. A gente vai então continuar acompanhando. Acompanhem, gente, acompanhem também a cobertura de Renata Galf no site da Folha, pra gente falar pra vocês o que vai acontecer então com a rede social X. Que aula, Renata! Obrigada, viu? Muito obrigada. Você foi muito didática, trouxe muita luz para esse assunto extremamente complicado, mas eu entendi tudo e eu tenho certeza que quem está assistindo também. Muito obrigada, Rê. Muito obrigada. Volto sempre também. Pra gente falar de Twitter, de X, de X. Falei todos os nomes aqui, mas enfim. Para falar dessa plataforma ou para falar de outras coisas também. Te espero. Obrigada, viu? Obrigada. Até mais. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje. Amanhã espero vocês. Tchau.